Então, mais uma vez, amigos, dando boas-vindas a todos. Aqui é o Sérgio, aí são todos vocês. E nós vamos, então, dando início à nossa reunião desse dia 6 de novembro de 2025, a fluidoterapia espírita, sob a supervisão do Dr. Eurípides Barçanufo e na companhia de muitos espíritos queridos. Então, convidaria a dona Edna para cantar e depois a Luciana. Por favor, meninas. Microfone. Venho hoje fazer um pedido dos mais lindos que alguém já sonhou. Quero muito enxergar diferente tudo aquilo que Deus desenhou. Meu desejo no céu faz morada, já me sinto feliz em sonhar. Ai, meu Deus, o que peço é sublime. Põe teus olhos bem no meu olhar. Os teus olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir, são estrelas de um céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Quero ver com teus olhos as flores, as florestas, o sol e o luar. Quero ver passarinhos nos ninhos e as águas do mar a cantar. Quero ver com teus olhos os seres, cada qual com o seu caminhar. Quero amar sem pedir recompensa e a grandeza do amor semear. Quero ver meus irmãos mais amados e olhar para dentro de mim. Se os teus olhos são um diamante, também eu ficarei mais brilhante. Os olhos de Deus têm piedade, os olhos de Deus têm amor, os olhos de Deus têm perfume, perfume da mais linda flor. Os olhos de Deus têm piedade, os olhos de Deus têm amor. Os olhos de Deus têm perfume, perfume da mais linda flor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for, quero ver tudo o que existe com os olhos do mais puro amor. Muito bem, dona Edna, muito linda essa música, especialmente a letra. Depois, coloca a letra, toda ela, do princípio ao fim, no Telegram, para nós a curtirmos o quanto antes, está bem? É de É uma uma cantora poesia. espírita, Elizabeth Lacerda. Eu conheço. A letra que eu não conhecia, ela eu conheço bem. Todo mundo conhece. Muito bem. Nós vamos convidando então a Luciana para nos brindar também com uma música à sua escolha. Alma fraterna recorda os
os momentos infelizes parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão, ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte. Passa a ira do vento forte, forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também a vida, se atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda calma ativição, sofre, mas serve e caminha, vence a sombra que te invade, se a hora é de tempestade, há um novo dia. Amanhã sofre, mas serve e caminha, vence a sombra que te invade, se a hora é de tempestade, há um novo dia. Amanhã ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa a ira do vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também a vida, se atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, há um novo dia. Amanhã. Gostamos muito também, Luciana. Essa eu acho que você não tinha cantado antes, não é? Pelo menos aqui conosco.
Então, faz assim também, coloca lá a letra. Vai que o pessoal todo decora, aí você canta de novo, aí vai ser aquele coro, um tanto desafinado, eu acredito, mas nada que um bom treinamento não supere. Concorda? Muito bem, Lu. Então é isso, meus amigos. Vamos nos preparando, sempre com muito boa vontade, começando um encontro em que o mundo espiritual trabalhou tanto para que também nesta semana, hoje, ele tivesse êxito, ele fosse proveitoso, porque tudo que nos une é o benefício para as crianças, pequenas e grandes, os jovens e, por que não, os adultos todos também. Senhor Jesus, aqui vamos nos abraçando mais uma vez, nos alegrando imensamente por mais esta ocasião em que deixamos os nossos compromissos, os nossos afazeres, e uma vez entrelaçados, como irmãos e como amigos, procurando esse vínculo natural com Deus, com Jesus de Nazaré, com todos os amigos espirituais, desde aqueles da falange sagrada, como aqueles que vivem e trabalham mais perto da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada, nas zonas escuras e tristes na nossa vizinhança. Sabendo que somos filhos de Deus, unidos pelos mesmos ideais, nós vamos disponibilizando, através da nossa vontade, a doação dos fluidos vitais, das suas moléculas constitutivas, doando de uma maneira bastante intensa, abrindo os compartimentos das nossas células, no citoplasma, no núcleo, em todos os tecidos, órgãos e sistemas, para que a contribuição seja a mais completa e, portanto, útil possível. Que possamos oferecer esses conteúdos magnetizados pelo amor sincero da fraternidade legítima em ações humildes, singelas e que possam ser levadas pelos amigos desencarnados sob critérios da lei de amor, de justiça e de caridade para os mais necessitados em qualquer e em todos os lugares da Terra. O veículo para tanto são os nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, não há barreiras, fronteiras, e a velocidade é bem próxima à da luz. Que a contribuição de todos, pais, mães, avós,
doadores espíritas, irmãos de quaisquer crenças, religiões ou cultos, porque nada do que fazemos é necessariamente segregado por qualquer aspecto que não tenha a ver com o amor e a caridade. Que tudo seja permeável, que possamos sentir o movimento daquilo que estamos fazendo, chegando aos lugares mais difíceis, tristes, sofridos da terra. Quantas intempéries, Jesus, seja nas Filipinas, no Vietnã, esta semana, seja nos muitos países africanos, seja na Europa, nas Américas, na Oceania, e possamos ajudar os que morreram por causa dessas consequências, que possamos abraçar, acolher, suprir de energias que sustentem o bem-estar de todo mundo, sejam crianças ou adultos. Que possamos visitar os hospitais. São milhares e milhares na Terra. E se incluímos os hospitais nas colônias espirituais, na circunvizinhança da crosta, nós temos muitos e muitos mais, todos eles repletos de irmãos e irmãs de quaisquer idades, descansando, recebendo assistência, apoio, tratamento, consideração. Por eles, nós não os conhecemos, Jesus, mas eles são iguais a nós. Mas estão, hoje em dia, com necessidades específicas que o teu coração conhece muito bem. Todos eles ovelhas do grande rebanho para o qual tu sempre foste, és e serás o divino pastor. Por isto, alegra-nos tanto que mesmo sendo pequeninos, conscientes de algo dos teus planos divinos, nós deixamos tudo, vivendo a alegria de exercitar o amar e o servir nos moldes que nossos espíritos, que nossas almas mais se afinizam. Que possamos perceber os amigos espirituais, aqueles que são os guardiões da vida, conhecidos de muitos pelos seus próprios nomes, muitas vezes falanges inteiras na dinâmica do ir e vir entre os dois lados da vida, cuidando sempre, em nome de Jesus. Que possamos contar com todos os médicos, conhecidos e desconhecidos, de cada um de nós, e que deixam seus outros compromissos e nos sustentam, nos ajudam na doação e na entrega daquilo que é preciso chegar aos mais necessitados. Aloísio de Castro, Nise da Silveira, Dr. José Lacerda de Azevedo,
Doutor Lourenço, Pedro Ernesto, Bezerra de Menezes, William James, Albert Schweitzer, Felipe Pinel, e assim como esses, com os quais estamos um pouquinho mais familiarizados e profundamente agradecidos, quantos e quantos outros. As enfermeiras, os enfermeiros, cuidadores, assistentes, que trabalham tanto, quase sempre anônimos, mas tendo Jesus em seus corações há muito tempo. E a exemplo de Florence Nightingale, todos eles seguem ativos, movimentando os recursos todos dos céus e da terra com vistas à cura, ao benefício clínico, físico, biológico para os encarnados e para os perispíritos e as almas de todos, tanto de um lado como do outro lado da vida. Que possamos sentir, se não podemos vê-los, possamos senti-los operando o conhecimento e o amor, a técnica e a amizade, o olhar e o abraço, para todos os que estão, não só nos leitos dos hospitais, mas nos contextos escuros, sofridos do mundo espiritual da Terra, onde encarnados, desdobrados e desencarnados vivem as suas agruras, das quais ainda não se libertaram, e por isto estão tão necessitados, adoecidos, aflitos, às vezes até desesperados. Que possamos pensar nos recém-nascidos, aqueles que chegaram como prematuros, nas UTIs neonatais, no Rio de Janeiro, no Brasil todo, no planeta, porque todos são nossos irmãozinhos queridos, lutando para a reencarnação seguir o seu curso, planejada pelos pais, por Deus, pelos amigos benfeitores. Que se recuperem, ganhando peso, saúde, maturidade respiratória, tudo para que prevaleça a vida pela qual todos lutaram para que acontecesse. Que possamos nos lembrar de todas as vítimas no Nordeste do Brasil, milhares com microcefalia e grandes limitações por aquela epidemia pelo Zika vírus, sobretudo em Pernambuco. E sempre lembremos deles, delas, nas suas prisões em corpos muito limitados. Que possamos orar pelas suas mães,
orando pelas mães de todas as crianças com alguma questão médica mais séria, como as mães das crianças com TEA e outras síndromes genéticas, congênitas, adquiridas de qualquer natureza. Mães e pais, mas sobretudo mães, por motivos que todos aqui conhecem tão bem. Que possamos lembrar dos cenários das guerras no Sudão, sobretudo, na Ucrânia, na faixa de Gaza, além dos mortos de todas as idades, aqueles que passam pela miséria, vivem ou tentam viver em lugares e lares destruídos por bombardeios cruéis dos inimigos de Jesus e da humanidade. Misericórdia não é, Senhor. E possamos lembrar de Maria, a divina mãe da humanidade, a mãe espiritual de Jesus, José da Galileia, o Senhor da humildade, e fez tudo por Jesus. E viveu o tempo todo anonimamente. João Batista, o chanceler da justiça, os 72 apóstolos, os 72 discípulos, queria dizer, os amigos e servos de Jesus, os 500 da Galileia, e todos que vêm ao longo dos milênios, indo e vindo, como qualquer um de nós, alcançando aquilo que nos poderia trazer a felicidade deste mundo para a felicidade futura, onde Jesus é pleno. Que possamos estar como que plasmando estrelas, filhas das estrelas conhecidas dos nossos céus, de cores diversas, brancas, amarelas, alaranjadas, azuladas, grandes e pequeninas, todas elas filhas de Deus, Criador e Pai. Quantas humanidades, quantos espíritos de escola. E a nossa rogativa, dentro do princípio da solidariedade entre os mundos, que nos ajudem na Terra, a convite do Cristo e de Deus. Que a psicosfera mude completamente, tornando-se iluminada, translúcida, cintilante, cujos efeitos se farão sentir em todos os lugares, lares, ruas, avenidas, instituições, escolas, hospitais, templos, de todas as crenças que este mundo conhece, para a felicidade geral, para o consolo aos sofredores, para que nos libertemos
das amarras da ignorância e da maldade. E todas as casas, desde as choupanas e casebres, aos castelos e mansões, tudo seja luz, porque brilham por toda parte o consolo, a esperança, a verdade, a luz, a caridade e o bem. E permanecerá sendo semeado em favor dos mais aflitos nas expiações e provas do dia a dia da terra. Misericórdia, Jesus. O teu amor para os sofredores, para todas as ovelhas do teu rebanho, para as multidões que tu visitavas outrora, curando os doentes, multiplicando os pães e os peixes e trazendo a cada um a palavra da esperança na vida futura, quando todos seriam libertos, seriam felizes e agradeceriam a Deus. Muito obrigado, amigos espirituais. Leon Denis, Camille Flammarion, Jean-Baptiste Rustin, Gabriel Delany, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis e, claro, o irmão Sol, a irmã Lua. E muito obrigada pelo empenho de cada um, pelo esforço pessoal. E que a vida, em nome do Cristo e de Deus, nos proporcione sempre mais e mais oportunidades de sermos úteis como agora, aprendendo desse amor, amando e servindo, sem olharmos a quem. Muito obrigado, amigos. E que assim seja. Muito bem. Estão todos acordados? Quase todos, né? Então, Juliana, você que vai cantar? Não? Ai, ai. Então, vamos fazer assim, vamos pedir para a dona Edna, para ela cantar uma música que ela escolher, e depois a Luciana canta mais uma também. Combinado? Pensem nas águas enquanto elas cantam, como se um momento útil para a magnetização delas com as ondas sonoras e os sentimentos que elas nos tragam. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Obrigado, Edna. Luciana, por favor. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que teria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo perdão.
Obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Muito bem, Lu. Muito obrigado. Então, estão todos bem? Como é que se sentiram? Como é que estão? Estou vendo o Marcelo, estou vendo o Roberto, Otsuka. Tudo bem, Roberto? Mônica, Cristina, Nádia, Luiz Carlos. Estão todos bem? Se alguém eventualmente sentiu algo, percebeu alguma coisa lá do outro lado, pode abrir o microfone e comentar, como sempre. Professor, boa tarde a todos. Oi, É, Leandro, salve. eu percebi uma coisa, eu acho que só hoje que eu consegui chegar a essa conclusão, por causa das vezes, todas as vezes que a gente participa, a gente percebe, mas às vezes a gente acha que é coisa. Eu ainda não estou tão treinado para identificar o que que é realmente, né? Coisa da minha cabeça, eu ainda desconfio muito. Mas assim, tem uma coisa que acontece só na nossa fluidoterapia, em nenhum outro grupo eu percebo isso. A espiritualidade ali do nosso grupo coloca como se fosse uma tiara dourada, assim, cada um dos participantes. Eu tinha percebido isso várias vezes, mas eu sempre achei que fosse preparação para sintonia, mas aí lembrando dos outros grupos, eu penso, não, realmente é específico da nossa fluidoterapia. E aí eu, questionando, assim, me veio a intuição de que, me veio até um trecho de um livro da Ivone, do Amaral Pereira, né, que ela fala sobre a memória do suicida, que conta que tem um aparelho que é similar a uma tiara, que coloca na cabeça dos pacientes lá que precisavam de sintonizar com partes, né, da vida deles do passado. Então, a impressão que eu tenho é que é como se fosse para melhorar a sintonia de todos nós, no grupo como um todo, né? E então a sintonia mental mesmo de cada um de nós, assim, dos participantes, para facilitar o trabalho. E outra coisa que eu percebi, além do hoje eu percebi com mais clareza uma coisa bonita, assim, a limpeza dos ambientes de cada um de nós, assim, é feita logo no começo, na oração, nas primeiras músicas, e eu percebi uma atuação muito bonita, assim, que eu nunca tinha visto antes, de forças da natureza para limpar, mas assim, de uma sincronia muito bonita. Era como se fosse assim um grande tornado, assim, mas ele era composto por várias forças diferentes da natureza. Então tinha o vento, tinha a água, tinha o fogo. E aí formava uma espiral bonita, assim, e fazia uma sincronia muito grande. Eu ficava assim, mas a água não vai apagar o fogo? Não, era uma faixa de fogo, uma faixa de água, uma faixa de vento perfeitamente alinhada, assim, movimento helicoidal, hélice, né? Helicoidal, não sei descrever direito. Mas aí, assim, entrava em cada cômodo das casas nossas, assim, e aí cada um desses elementos fazia alguma coisa específica da natureza dele, né? Então, a água absorvia melhor elementos mais densos, o vento só direcionava, principalmente direcionava, né? O fogo era mais uma limpeza mais profunda, mais intensa, tudo ao mesmo tempo, sem se misturar. É muito curioso, assim. E aí depois, mais uma vez eu vejo aqueles hospitais de campanha, aí eu preocupado, pensando, gente, mas por que que nunca acaba, né? Assim, por que que sempre tem tantas marcas, tantas cirurgias sendo feitas, tantas coisas, assim, um movimento muito grande. E aí eles me lembram do
livro Nosso Lar, quando teve a Segunda Guerra, né, se não me engano, que aconteceu dos centros espíritas do Brasil receberem vítimas das guerras, né? Eles estavam se preparando para receber, então os tratamentos eram muitos tratamentos, eram intensos, e eles aproveitam a energia dos médiuns, né? Do princípio vital nosso, que é o único, né? Do encarnado. Então, eles fazem muitas cirurgias assim de reconstrução de corpos de vitimados de guerras. Eu vi um trabalho bacana assim com uma questão como se fosse assim um aparelhinho que colocava, mas não é bem um aparelho, é uma semente, algo assim que de uma planta no aparelho digestivo de pessoas com fome, mas encarnados, que tá tendo muita fome, muita miséria, né? Nesses ambientes de conflito. Então era como se fosse uma preparação para diminuir um pouquinho, abrandar aquela reação horrível da fome. E aí depois eu vi uma coisa curiosa, assim, grande quantidade de panelas e comidas, assim, mas é uma coisa enorme, assim, tipo, como se fosse uma, um restaurante é, do tamanho de uma fábrica, assim. E aí eu não entendi direito se isso que aqueles alimentos eram para tratar assim, né, espíritos recém-desencarnados, né, por causa da questão da vibração mais densa, né. Mas eu vi isso assim, tratamento na questão de comida também, assim, no mundo espiritual, né. Foi isso que eu consegui perceber, assim. Tá bom, Leandro. Muito legal. Muito legal. E tudo que você falou faz todo sentido. E eles podem dinamizar, ampliar esses recursos quando existe um grupo fazendo uma prece junto. Não é? Ajuda em todos os sentidos. O importante é saber que a espiritualidade está trabalhando o tempo todo. E o interessante é que, eu, quando estudava enfermagem, a professora falava que eu não entendia como que na época da guerra, né, dos alemães lá com os judeus, eles conseguiam viver tanto tempo com aquele corpo que era só osso, porque nós, com pouco tempo, nós morreríamos. Acho que agora eu entendi, né? Havia algo invisível que eles sustentavam, né? Faz sentido, sim, dona Edna. Faz sentido. Então, estão todos bem? Alguém mais gostaria de trazer algum comentário? Fique à vontade. Eu posso dizer alguma coisa que Pode. eu estou aqui em Londres, não sei onde é que está o nosso irmão Leandro, mas com certeza que está em Allures, no Brasil, não é? Longe fisicamente de mim. Mas é engraçado porque normalmente. Diga, diga. Ah, Não fui eu. Normalmente, ou ultimamente, sei lá, um quarto de hora antes de começar o estudo ou a fluidoterapia, eu escrevo uma prece, portanto, num pedacinho de papel, antes de começarmos. Normalmente é uma prece de gratidão. E hoje, nessa prece que eu agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores, especificamente mencionei a natureza e os seus guardiões, que têm a ver, outra vez, com esses espíritos da natureza, que é engraçado como estamos em sintonia, não é? Portanto, não acontece normalmente, mas hoje lembrei-me deles nessa minha prece, que está aqui escrita. Portanto, o agradecimento à natureza e aos seus servos e guardiões que nos sustentam e que acompanham e que nos medicam, energizam, tanto nos nossos dias, em todos os dias da nossa vida. Mas também outra coisa coincidente com aquilo que o nosso irmão disse
ou reportou foi, de facto, eu vi o mundo, mas assim com uma, sabe, aquelas cores, como se tivesse labaredas, aquelas cores douradas, mas não é um dourado saudável, é o dourado da guerra, do conflito. E vi, portanto, em vários pontos do globo, da crosta, portanto, esses redemoinhos, não é? A subirem, a subirem, a subirem, como se fossem, portanto, furacões, assim, uns espirais, como ele acabou de descrever. E eu fiquei com a sensação que onde estavam colocados na Europa, estavam colocados, portanto, no Médio Oriente, colocados em muitas partes, na Ásia, esses moinhos, esses vórtices que estavam a subir no meio de um mundo que estava conflagrado, não é? Mas também, voltando à natureza, em determinada altura vejo a figura crística e uma grande avalanche que vinha ao longe, eu pensei, o que é aquilo que vem ali? Portanto, eu até pensei, isto são corpos, o que é que vem ali, uma avalanche tão grande? Que vinha do Cristo, portanto, para cima do globo terrestre, como se fosse uma avalanche enorme. E depois eu percebi-me quando essa avalanche ia se aproximando cada vez mais, eram rosas, era uma avalanche de rosas a cobrir a terra. Por isso, olha, estamos muito em sintonia, querido Neandro, com esses vórtices, com esses espíritos da natureza que apareceram na memória hoje. Só isso. Tá bem, dona Adelina. Só vou fazer uma observação. Os guardas, 4 horas já. Augusto, seu microfone está aberto. Perdão, gente, perdão. Meu filho está na crise aqui, desculpa. Tem problema, imagina. Obrigado. Só uma observação. Os guardiões ou guardiães são palavras muito parecidas, mas têm o mesmo significado. São um determinado grupo de entidades comuns no mundo inteiro. Aqueles que têm a ver com o fogo, as águas salgadas, as águas doces, as florestas, o vento, o fogo, né? São os elementais. Estes são espíritos que não chegaram à condição humana, mas eles são puros e eles são muito dóceis às rogativas dos humanos e ajudam muito em contextos em que o alto os convidam para nos auxiliarem. Um dia nós podemos conversar melhor sobre os elementais. Enquanto isso, tem uma espiada em algum texto bacana, eu posso colocar aqui também. Tá bom? Queridos, já estamos no nosso horário, espero que estejam todos muito bem. O seu Milton está lá cuidando do nosso Brian, está lá deitadinho, se movimentando, né, seu Milton? Eles são de vitória no Espírito Santo. Aliás, hoje nós temos pessoas de alguns países diferentes, mas tem sido assim. Que bom que a nossa família é ampla, não é? E que bom que todos vocês estiveram aqui hoje, que nós possamos então nos despedir por agora, e no dia 13 nós vamos estar de volta, se Deus quiser. Tá bom? Então tá. Fiquem todos muito bem, muito obrigado e até a prece pela humanidade de um dia desses, o estudo da mediunidade em português, em espanhol, no mais tardar quinta que vem, aqui na Fluido. Cuidem-se bem e muito Boa obrigado. tarde, amigos. Tchau para todos. Obrigado, Tchau. Juliana. Muita paz a todos, viu?
Tchau, um grande abraço a Muito todos. obrigado. Boa